amigos, estamos aí encerrando então o capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo, como nós comentamos em todas as semanas que abordamos esse capítulo 17, comentamos que esse capítulo é a respeito da perfeição moral, ou melhor, do aperfeiçoamento moral, da moralização do indivíduo por excelência. Na verdade, o Evangelho em particular e a doutrina espírita em geral, toda ela focaliza como essencial e predominantemente o objetivo da doutrina espírita é a moralização dos homens. E a gente vai comentar um pouco isso hoje. No entanto, esse capítulo, por excelência, concentra, digamos assim, aquilo que é de essencial, os requisitos fundamentais no que diz respeito à síntese daquilo que nós comentamos acerca das leis morais que Kardec desenvolveu em O Livro dos Espíritos, culminando nesse capítulo Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos e que mais tarde resultaria em Sede Perfeitos, que é um desdobramento, um desenvolvimento daqueles itens perfeição moral que está em O Livro dos Espíritos. Kardec, com a sua lucidez, com a sua coerência, procura colocar aquilo que seria, digamos assim, o geral, o abrangente, o essencial para todos nós, no que diz respeito à transformação interior, a reforma íntima tão propalada entre nós espíritas, né? O desenvolvimento pessoal, o progresso intelecto-moral, seja o nome que a gente der, e procura colocar os itens que são elementares, que são essenciais, que são os mais importantes. E é interessante pensar que dentre esses itens, ele não fecha o capítulo sem falar dos aspectos humanos que não podem ser negados. Comentamos isso na semana passada, no texto O Homem no Mundo. E esse texto de hoje, Cuidar do Corpo e do Espírito, ele conclui esse conceito de que há elementos humanos que, a pretexto da busca pelo espiritual, não podem ser desconsiderados a prejuízo do espiritual, como nós comentamos semana passada. A prejuízo do espiritual. Nós já falamos muito exaustivamente, não vamos voltar, mas comentamos que, a pretexto de buscar uma espiritualidade, a tradição religiosa de todos os tempos, muitas vezes negou experiências humanas para buscar o divino, empobrecendo a própria espiritualização. Porque há recursos humanos que são essenciais para a legítima e genuína espiritualização. E em nome do divino, em nome de não se contaminar na tradição da cristandade ocidental ortodoxa, medieval e mais tarde protestante, em nome de se livrar do pecado, rejeitando determinados recursos humanos, a criatura rejeitou instrumentos que são humanos, mas que são passaportes para o divino. Não vou citar tudo, né, mas se a gente for parar para examinar aquilo que é mais drástico, né, mais exagerado, fica fácil a gente entender. Recusando falar, dialogar e fazendo voto de silêncio, se reprime um grande recurso de progresso, de comunicação, de linguagem, de interação. Recusando-se socializar e nos atritos dos relacionamentos crescer emocionalmente, a criatura buscou Deus se isolando. Então, aspectos que são humanos e que são fonte de erros, que são fonte de quedas, o indivíduo buscou evitá-los a pretexto de buscar Deus, se esquecendo que, apesar de ser feito de armadilhas, de perturbações e de problemas, são o único passaporte justamente para se aproximar do divino. Ou seja, passar pelo humano para se chegar ao espiritual, né? Nem se fixar no humano no sentido primitivo, mas do humano para o divino, porque tudo se encadeia na natureza, disseram os espíritos. Da mesma forma que há elementos que ligam o animal do hominal e que nós não destruímos a experiência animal, não anulamos, apenas transformamos. Os instintos mais primários foram lentamente transformados em sensações, sentimentos, emoções sofisticadas. E até hoje nós conservamos vestígios de instintos que são necessários, conservação da vida, proteção, mas que agora são direcionados de uma forma muito mais sofisticada e mais elaborada, pelo menos deveria ser direcionados assim. Da mesma forma que os recursos humanos não são negados para a angelitude, mas a angelitude
é o resultado de um desenvolvimento das capacidades humanas. E é mais ou menos essa ideia que Kardec aqui quer colocar, rompendo com toda a tradição do passado religiosa, que buscava negar as experiências humanas para tentar se aproximar de Deus, do espiritual, da espiritualização. Kardec não podia deixar de fechar esse capítulo fazendo essa ressalva. E é interessante que ele faz essa ressalva não escrevendo de próprio punho, mas colocando a mensagem dos espíritos. Duas mensagens mediúnicas. O homem no mundo, examinado semana passada, e cuidar do corpo e do espírito. Né? Dando a noção exata de que a doutrina espírita, na sua coerência, não nega as realidades corporais, porque não são nas realidades corporais que está a gênese dos nossos problemas. Apesar de, em alguns aspectos, em função das nossas viciações, por intermédio da corporalidade, nós nos perturbamos moralmente. Mas através da experiência da corporalidade é que nós superaremos os problemas corporais. Porque senão não haveria nem necessidade de mergulhar no corpo. Se eu tenho problemas com paixões materiais, com sensualidade aqui não no sentido freudiano sexual, sensualidade no sentido do sensorial, do tudo aquilo que é material, que é sensação. Se eu tenho problemas com a sensorialidade, eu preciso enfrentar e passar pela experiência da sensorialidade para superar. Da mesma forma que o aluno passa pela experiência da escola, pelos testes, né, pelas avaliações. Se eu tenho um problema com o poder, eu tenho que viver a experiência do poder para saber me conduzir bem ou não e passar no teste, ou ser reprovado e repetir a experiência. Somente através da experiência que o espírito adquire sabedoria. E é essa mais ou menos a ideia que Kardec aqui coloca. Ao longo da tradição, a gente comentou isso aqui, a humanidade na religiosidade estabeleceu cultos exteriores. Então a ideia de se relacionar com o sagrado através da experiência sensorial material era uma forma do homem, digamos, uma forma nossa, e nossa mentalidade ainda pequena, de tentar entender o divino, que é muito abstrato, através de referências humanas e materiais. O problema é que a gente se fixou em aspectos exteriores, colocando no mundo exterior elementos que não são sagrados, mas que nós consideramos sagrados. E assim, quase que toda a tradição religiosa começou com culto exterior. A gente comentou isso aqui, desde os holocaustos, os sacrifícios em prol de divindades ou da divindade, para mais tarde oferendas, para mais tarde ritual, liturgia, sempre movimentos exteriores. Sempre algo, né, que seria para fora, né, para tentar entender o divino. E materializando aspectos divinos. Então, é a reverência à estátua, nenhuma crítica, é apenas estágios evolutivos. É a reverência à estátua, a talismã, a amuletos, a objetos que dão sorte, ou que se acredita que dão sorte, a relações simbólicas com aspectos exteriores, com templos sagrados, com instituições de pedra. E assim a humanidade foi, né, desde os cultos animistas da natureza, né, os deuses da agricultura, né, do cultivo dos animais, até mais tarde as vivências em instituições formais religiosas. A questão é que com isso nós começamos a fragmentar a experiência humana da experiência divina, da experiência religiosa, né, da experiência espiritual. E o texto que a gente leu aqui, o texto que foi lido aqui agora, fala um pouco dessa necessidade de integração. Né? Fala um pouco dessa necessidade. É interessante porque, em alguns momentos, Jesus, na sua época, chamava atenção para esse culto exterior. Uma das coisas que Jesus colocava de maneira mais veemente, não apenas naquele episódio, aspas, simbólico da expulsão dos vendilhões do templo, mas também em vários aspectos Jesus combatia o culto exterior. Veja, Jesus não combatia o judaísmo da época, ele respeitava profundamente, embora estivesse muito acima de qualquer sistema religioso.
Mas ele não combatia, mas ele combatia o culto exterior, seja em qual for a profissão de fé. Porque o culto exterior atrapalha a própria experiência religiosa. Então, quando ele falava sobre branco por fora, podre por dentro, o cuidado em preocupar-se mais com o sábado do que com o homem, né? Toda aquela colocação que Jesus fazia em relação ao farisaísmo judaico era uma forma de tentar despertar a criatura para o culto interior, mesmo que permanecesse na crença judaica. Jesus não entrava no mérito, porque ele sabia, conhecedor da evolução humana, que violentar a consciência é perturbar, é piorar a situação. Então, ele sabia disso. Mas, em alguns momentos, Jesus coloca, né, a ideia de que era necessário entender a palavra, né, ou difundir a palavra. Muita gente entendeu mais tarde que a palavra era o evangelho. Mas, na época de Jesus, não existia evangelho. O evangelho veio depois de Jesus. Evangelho que eu digo, o texto, né? E o que é que ele estava falando? O que é que era a palavra? Quando a gente vê a parábola do semeador, ele falando que a semente é a palavra, né? E assim outras colocações. Se não havia ainda o texto do Novo Testamento. Então Jesus não podia estar se referindo a um texto que nem existia. Para que os discípulos levassem uma palavra que não existia ainda. Então, veja que o evangelho que Jesus estava pregando não era um texto, era a vida dele. Né? Por isso que alguns autores, inclusive um grande autor protestante, costuma dizer que a palavra era Jesus. Jesus era a palavra. Jesus era o verbo do Evangelho de João. Né? Então, aí tem uma discussão teológica entre católicos e protestantes, um dos motivos que aconteceu a reforma, né? De um lado, a gente tem, por exemplo, a epístola de Tiago, que diz que fé sem obras é morta. E de outro lado, a gente tem Paulo falando que o cristão seja justificado, ou o justo será justificado pela fé, né? E não pelas obras. E aí é uma discussão tremenda sobre isso, né? Uma discussão, né? Mas a verdade é que a expressão obras colocada na época, e hoje a Bíblia de Jerusalém coloca com muita clareza isso, obras na época de Jesus não é a ação da caridade que a gente faz na instituição, não. Obras eram aqueles rituais. Então quando Paulo falava que o justo não será salvo pelas obras, era a obra do templo, de ficar fazendo aquele ritual burocrático, né? Aquela organização. Então não podia ser salvo só com aquilo. E quando Paulo falava que seria salvo pela fé, que Lutero mais tarde utilizou a teologia de Paulo para falar da teologia da fé, né? Inclusive mais tarde se desenvolveu toda uma sofisticada teoria da graça divina, da predestinação, não vou entrar porque é muito complexa, da teologia, né? A teoria da graça, que alguns há agraciados, que eu acho uma graça essa teologia, né? Mas enfim, que alguns são agraciados por Deus, mas a verdade é que fé, na expressão do hebraico, que mais tarde foi traduzida por fidelis em latim, é fidelidade. Porque no português a gente compara a fé com acreditar. O que aconteceu nas tradições religiosas? Não, então Paulo está dizendo que é só acreditar em Jesus que está salvo. Olha que problema. Mas é porque no português a gente teve isso. Né? Nos outros idiomas a tradução ficou como fidelidade. Fidelidade é diferente de acreditar. Fidelidade é muito mais profundo. Então, e assim por diante. A verdade é que quando a gente examina esse texto mediúnico, a gente percebe, a gente tem comentado isso aqui, né? Que o aperfeiçoamento moral é muito mais complexo, muito mais profundo. Que o espírito evolui em várias frentes, em várias características. Então, o nosso olhar raso, superficial, a gente olha alguém com determinada conduta e a gente costuma imaginar que aquela pessoa é uma pessoa do bem, aquela pessoa não está tão espiritualizada assim. Claro, reconhece a árvore pelo fruto. Mas ainda assim o nosso olhar é muito limitado. A gente não sabe a bagagem de cada um. A gente não sabe a história de cada um. Né? Já que foi contado aqui várias vezes o caso de Jorge, né? Jorge Chico Xavier, né? O mendigo que ficava ali perto do grupo espírita da prece, que era um espírito fazendo sua última encarnação na Terra. Mendigo, que ninguém dava nada. E Chico, com seu olhar profundo, né, percebia que ali estava um espírito de escol, na carne de um mendigo, analfabeto, sem entender nada, né, mas estava na última experiência corporal, a ponto de ele se emocionar com o próprio Francisco de Assis vindo buscá-lo. Então a gente não sabe da bagagem de cada um. E às vezes a gente vê um líder com uma grande obra de caridade que está, na verdade, fazendo o caminho de volta. Errou muito e agora está ressarcindo naquela obra de caridade. Nós não sabemos. O mundo material é feito de muita aparência.
E às vezes a gente examina a criatura por determinados aspectos. A pessoa cometeu um erro e a gente examina ela por aquele erro. Só que a gente não vê o todo. Né? A gente não vê o conjunto da obra. Então, por exemplo, a gente comenta aqui. Quantos da época... Eu sempre cito Saulo, Paulo, porque é pedagógico. Quantos da época de Saulo, Paulo, fariseus, que nem ele, mas que não fizeram a crueldade que ele fez? Que não foram até as últimas consequências de perseguir cristão, apedrejar. Só que quase ninguém, na época dele, fez o que ele fez depois. Então como é que a gente examina esse indivíduo? Com um olhar superficial. Pelos homicídios que ele cometeu e depois. Depois o alavancar que ele deu, deixou todo mundo comendo poeira. Muitos contemporâneos dele, fariseus, que não fizeram os erros que ele fez, também não conseguiram evoluir como ele evoluiu. Eu comentava com um amigo nosso, e algumas pessoas aqui, inclusive dessa casa, não sei se eu comentei isso semana passada, né? Que alguns espíritos parecem que cometeram equívocos, e esses equívocos fizeram eles mais tarde evoluírem em função daquela experiência negativa. Por exemplo, Saulo, porque é muito comum quando a gente começa a desenvolver virtudes e ter uma vida religiosa, inconscientemente a gente sempre está na armadilha de se achar melhor do que os outros. Né? Por isso que eu costumo dizer que o erro, às vezes, é uma ótima experiência para a gente assim sair um pouco daquela noção de que a gente é metido a besta. Né? Porque a gente quebra um pouco um preconceito. Então é mais ou menos essa a ideia. Como Saulo matou gente, etc., e passou a vida inteira com aquele espinho cravado, como ele tinha aquela noção, né, ele conseguiu desenvolver a verdadeira humildade e, ao mesmo tempo, uma sinceridade e uma autoconsciência. Né? Então ele tem momentos que ele não liga para... Porque o orgulho liga muito para a opinião alheia. Né? Ele não ligava para a opinião alheia e fazia aquilo que ele considerava correto. Era um indivíduo que tinha grandes feridas morais por aquilo que ele fez. E sempre lembrava daquilo. Talvez ele carregou aquilo durante a vida inteira. Né? Mas aquilo talvez lhe deu uma humildade verdadeira e uma sinceridade. É como se assim, moralmente eu não tenho mais nada a perder, agora é só para cima. Já fui até o final o fundo do poço, agora é só subir. Né? Por outro lado, ele tinha uma autoconsciência de, em determinado momento, em uma das suas epístolas, ele colocar: apóstolos 12, sim, eu também. E eu sou apóstolo que foi convidado por Cristo no além. Não foi um Cristo físico, mas um Cristo após a crucificação. Quer dizer, era uma autoconsciência, né? Eu me lembro de Beethoven, no final da vida, alguns consideraram ele presunçoso, né? Ele totalmente surdo, e as obras complexas e maravilhosas que ele compôs nos últimos anos da sua vida, né? Os quartetos de cordas e as sonatas para piano, que emocionou tanto o mundo futuro, e que na época dele o povo não conseguia nem tocar, não tinha músico profissional para conseguir interpretar aquelas obras. Alguns quartetos de cordas, principalmente o Op. 130 e 133, não conseguiram ser tocados. Um crítico literário chegou a colocar que o quarteto 133 era tão compreensível quanto o chinês, e que não conseguia ser tocado. E criticaram ele, e ele respondeu: no futuro todos compreenderão. E ele tinha razão. Parecia uma presunção, né? E alguém dizia: mas não estão gostando dessas obras do Senhor. E ele vai dizer: eu atingi tal perfeição na minha arte que estou acima de qualquer crítica. Eu sou na música aquilo que Shakespeare é na literatura. Parece uma arrogância, né? Mas ele tinha consciência da importância dele. Então, Freud, em uma análise sobre o narcisismo, a gente comentou isso numa palestra aqui recente, ele examina dizendo o seguinte, que às vezes por detrás de toda virtude há um vício inconsciente. Porque às vezes até na tentativa de eu ser virtuoso, eu sou virtuoso para dizer assim, eu não sou que nem aquele. Então, eu sou do bem, mas eu critico aquele que é oposto a mim. Então, no fundo, há um vício inconsciente por detrás da minha virtude aparente. O desenvolvimento intelecto-moral integra esses dois elementos. E o texto que nós examinamos fala do atendimento ao aspecto humano e o atendimento ao aspecto espiritual. Agora, a questão é não priorizar, a questão aqui é de prioridade, não priorizar as necessidades humanas, materiais, em detrimento das nossas realidades espirituais. Porque se eu priorizo
as necessidades do ego. Nada contra a pessoa satisfazer o próprio ego, desde que não fira ninguém, desde que seja legítimo e honesto. Mas quando eu priorizo a necessidade do meu ego em detrimento do meu espírito, eu estou vulgarmente falando, vendendo minha alma ao diabo. Não é assim como se diz? Então, em prol de uma prosperidade financeira, eu me corrompo. Aí que é o problema. Nada contra a pessoa ter prosperidade financeira. Mas por que meios? Porque aí, por exemplo, eu me aproprio do recurso da merenda escolar para comprar um carro importado, colocar dinheiro na minha conta na Suíça. E que preço eu pagarei mais tarde para recompor isso? Então, é mais ou menos isso, né? A espiritualização, o desenvolvimento intelecto-moral é muito mais profundo, né? Há um guru da Índia, que tem uns vídeos dele, que ele costuma dizer o seguinte. Ele fala de aspectos exteriores, né? Que o povo acha que é desenvolvimento espiritual. E ele costuma dizer o seguinte. Você é vegetariano? Você conseguiu já não comer carne? Muito bem, parabéns. Mas, se você se acha melhor do que os outros por causa disso, volte a comer carne. Se você não bebe, muito bem. Mas se você se acha melhor do que quem bebe, você está correndo perigo. Você talvez esteja pior do que aquele que bebe. E ele vai falando isso. Veja como o desenvolvimento, né, passa por isso. Você consegue fazer meditação, já consegue concentrar, mas cuidado se você se acha, por isso, mais espiritualizado do que os outros. Porque esse é o canto da sereia, que às vezes faz muitos religiosos caírem. Jung costumava dizer que todo lado excessivo psicológico de um lado consciente revela o oposto inconscientemente. Então, por exemplo, ele dizia que o indivíduo que é muito eufórico está deprimido. E a gente tem hoje transtorno afetivo bipolar, no qual a euforia não é uma alegria legítima, é uma outra face da depressão. Porque é polarizado. Né? Não é um júbilo. Da mesma forma, a rigidez puritana, não é a pureza verdadeira, mas a rigidez puritana encobre um lado depravado, inconsciente. Então a gente vê isso. O excessivo discurso em torno da paz revela um lado violento. Já notaram as revoluções em nome da paz? Quase sempre apelaram para a violência. Olha que paradoxo. Em nome da paz, eu sou agressivo para implantar a paz no mundo. Quantas vezes a humanidade caiu nesse erro? Eu comentei isso em uma reunião anterior, né? Que até na polarização política, né, a gente briga com aquele que é igual a gente, né? O que é mais ou menos semelhante. A gente não briga. Por isso que hoje em dia há tanta briga política, né? Porque nunca a esquerda e a direita se pareceram tanto. Eu não estou fazendo aqui discurso político, não. Mas isso quem fala os especialistas de ciência política, né? Nunca a esquerda e a direita no Brasil se pareceram tanto. Por isso que brigam tanto. Porque a gente não briga com muito diferente. A gente briga com Davi, que é tudo farinha no mesmo saco. A gente briga com quem? Com o argentino, que é quase igual ao brasileiro. A gente não briga com chinês, né? A gente briga com o argentino. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Essa ideia de a gente acabar projetando no outro algo que é nosso, porque o outro se parece um pouco conosco e difere em alguma coisa que nos incomoda, né? Daí Emmanuel dizer em uma das suas mensagens o seguinte, olha que colocação forte. Ele vai dizer o seguinte, frequentemente, aquela pessoa que censura muito os erros dos outros, cai naquilo que condena. Porque, na verdade, quando eu sou excessivamente polarizado e radical, eu estou me confessando. Então a gente vê isso no futebol, a gente vê isso na política, paixões políticas, e quando há alternância de poder, seja lá qual poder for, aquele que era oposição, se tornando situação, cai nos mesmos erros. Porque, em verdade, era inveja e, às vezes, identificação com aquele poder, né, que se assemelha muito, né? Então, é interessante isso, né? A gente pensar que há uma fragmentação. Daí, Joana de Anjos fala no homem integral, que não é o homem fragmentado, o homem integral, né? Há uma fragmentação dessa realidade, né? Dessa realidade que nos envolve. Até no meio espírita a gente tem isso, né? A gente às vezes se apega tanto a aspectos que estão exteriores,
que são secundários. Aspecto do fenômeno. Não é que o fenômeno não seja importante, mas se você acha que o espiritismo é reunião mediúnica, você não entendeu. Se você acha que o espiritismo é tomar passe, não estou negando a importância do passe, do tratamento da mediúnica, mas isso são apêndices. Apêndices. Aliás, quem fala isso não sou eu, é Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer que o espiritismo se sustentará pela força da sua coerência e da sua filosofia, muito mais do que pelos fenômenos que produzam. É? Então, a gente vê... Né? Eu me lembro de Arnaldo Rocha comentando que certa vez alguém chegou e disse: Chico, não me leve a mal não, eu estou com uma dúvida sobre uma questão espírita, mas eu queria que Emmanuel me respondesse. E Chico, meu filho, mas veja bem, o que você está me apresentando é isso, é aquilo, aquilo outro. Começou a orientar. E o homem disse assim: pô, Chico, muito interessante o que você está falando, muito bonito, mas eu queria mesmo é que Emmanuel respondesse. E Chico, meu filho, você acha que está falando com quem? Que a pessoa quer o fenômeno, fecha os olhos. E às vezes Emmanuel estava ali, inspirando, intuindo. A gente gosta um pouco do espetáculo, né? Da coisa fenomênica, né? O que é que eu quero dizer com isso? É porque às vezes até nós espíritas nos apegamos a aspectos secundários que às vezes são armadilhas da ignorância. Eu não vou dizer das trevas, porque dá um aspecto, né, apocalíptico, né? Da ignorância. Então eu vejo grupos espíritas, e tá uma onda agora, de novo isso, né? Grupos de espíritas brigando por causa do perispírito. Porque uns entendem que os chakras são 7, outros são 8. Tem um grupo espírita que certa vez quiseram me incluir, que quando eu vi as brigas, se existe animal no além ou não, se há um animal no mundo espiritual ou não, porque há uma divergência entre correntes do movimento espírita, brigando por causa disso. Se o princípio espiritual começa no vegetal ou começa no animal, brigas. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva se instruir, não deva estudar esses aspectos, mas são aspectos secundários. Não são os aspectos mais importantes diante de tudo aquilo que a gente está vendo aí. A gente pode conversar, mas fazer um seminário sobre isso. Fazer um seminário para saber quem foi a reencarnação de quem. Eu vejo, aqui para nós, eu vejo às vezes espantado. Eu não vou citar porque isso está aí, né? Mas eu vejo às vezes espantado pessoas que conviveram pessoalmente com Chico Xavier, que desfrutaram da companhia dele e que hoje parece que não aprenderam nada depois da desencarnação de Chico. Ah, porque Chico me contou! E aí dá uma notícia estapafúrdia e coloca na internet. E Chico, como Chico não está aqui para desmentir ou não, aí fica como um segredo que foi revelado por ele. Coisas esquisitas, né? Usando o nome de Chico para autopromoção. E quando a gente vê a conduta desses indivíduos, a gente diz: meu Deus, conviveu com aquele indivíduo e não conseguiu se impregnar. E eu vejo a mesma coisa com o Divaldo. Pessoas muito próximas a ele. Quando a gente vai fazer... Recentemente, eu vi alguém assim, a gente vai chamar para fazer uma palestra e a pessoa pergunta assim, próxima ao médium, próxima ao orador. E a gente pergunta assim, você pode ir lá no grupo fazer uma palestra? Quantas pessoas são? Porque eu só falo de 200 pessoas para cima. Divaldo, no ano passado, foi para a África do Sul e falou para 3 pessoas. Viajou até a África do Sul e falou para 3 pessoas que assistiram ele. Então eu fiquei, não aprendeu. Anos convivendo com ele na Mansão do Caminhão. Né? Então, o que é que a gente acaba se apegando a aspectos exteriores. Né? Aspectos exteriores. Aspectos secundários. Né? E nos esquecemos daquilo que é essencial. Então é interessante quando o Espírito diz assim, olha o que o Espírito fala, vocês são mornos no amar e econômicos no gozar. Quer dizer, eles estão dizendo que a gente nem vive a experiência humana direito, o divertimento, o prazer humano. Nem vive o amar no sentido espiritual profundo. É morno em um e econômico no outro. Por conta dos nossos complexos. Porque a gente é tão complexado que a gente se reprime no espiritual e se reprime também no material. E fica nessa oscilação, né, do que é certo e do que é errado.
e não vive a experiência de maneira intensa, né? E por fim, meus amigos, o Espírito chama a atenção para algo que eu acho o mais importante dessa mensagem, é quando ele diz o seguinte: o Espiritismo vem... Ele não fala dessa forma, eu estou falando com minhas palavras. O Espiritismo vem solucionar esse problema explicando as relações que existem entre o espírito e o corpo. Porque se a gente separou, o Espiritismo vem explicar que há um relacionamento entre a alma e a matéria, constante. E a alma interfere na matéria e a matéria interfere na alma. Aquilo que eu faço na matéria repercute no ser espiritual. E aquilo que nasce na alma se manifesta no corpo também. E há uma repercussão também no corpo. Então, o Espiritismo vem falar sobre essa interação. Né? Então, por exemplo, o violinista, para se desenvolver a sua arte, a arte dele é da sua alma, porque a capacidade musical é uma habilidade da alma. Aliás, todas as habilidades são da alma, não são do corpo. Então o violinista, para tocar bem, ele precisa exercitar. Mas ele só pode exercitar usando o violino. O violino é o instrumento dele. Você já imaginou o violinista treinando apenas lendo a partitura? Eu vou treinar aqui uma peça de Bach, apenas lendo a partitura. Que tipo de técnica ele vai desenvolver? Ele precisa do violino. O corpo é o nosso violino. Ele é o nosso instrumento. Não é o mais importante, mas é importante. Porque sem ele não há o desenvolvimento dos recursos. Não há a experiência da habilidade. Então, o cuidado do corpo pode influenciar a alma? Pode, preservando o corpo físico, alongando a existência física, a depender dos cuidados, dando até autoestima. A autoestima também é uma questão da alma. A pessoa se sentindo bem com o próprio corpo, consigo mesmo. Porque nós estamos aqui falando da extravagância do indivíduo que vive para o corpo, insatisfeito sempre com o próprio corpo. Eu conheço um cirurgião plástico aqui de Salvador, que de vez em quando ele conversa comigo, como ele sabe que eu sou da área comportamental, ele costuma dizer, às vezes, a depender da situação, eu mando primeiro para uma avaliação comportamental. Porque a pessoa faz uma cirurgia do nariz, faz uma cirurgia da face e continua achando defeito, e continua insatisfeita. E eu percebo que não é o aspecto físico, é alguma coisa interior, que se manifesta no aspecto físico. Olha que noção que ele tem, né? Inclusive um cirurgião conhecido. Então, quer dizer, não é extravagância, mas é cuidar do corpo para se sentir bem, é claro. Agora, também, atender a alma. Fazer, da mesma forma que a gente toma banho, a gente faz a higiene da alma. A gente alimenta a alma. A alma precisa de alimento. Prece é alimento. Ixi, eu estou falando de um vídeo que eu vou lançar amanhã. Prece é um alimento. É o inconsciente. Então, é alimentação. Você pode estar muito bem usando o celular, mas não bote ele para carregar, não. Que a bateria, é alimento. Então, é esse efeito. E o cuidado do espírito, o atendimento ao ser espiritual, também vai refletir na minha experiência material, na minha experiência no corpo, porque é uma via de mão dupla, né? Então há essa reciprocidade. Então, há a noção do bom senso. Há a noção do bom senso. Ter o passe, ter a água fluidificada, ter a mediúnica, mas não esquecer que o mais importante não é isso. Estudar o perispírito, estudar a reencarnação, mas não esquecer que o mais importante não é isso. Porque senão a gente fica em aspectos periféricos. Senão a gente fica, como eu conheci uma casa, que a coisa era tão assim voltada para o passe, que o eletricista que ia fazer um serviço na casa tinha que passar pelo passe. Então é um exagero. E aí a gente fica estudando, etc. Eu me lembro de Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias disse assim, né? Que
Era tanto estudo que ele fazia quando jovem, que era uma coisa sobre corpos astrais, que ele queria saber tudo sobre o perispírito. E certa vez ele estava necessitado, tomou um passe no centro espírita que ele foi, de uma senhora modesta, que ele sentiu um bem-estar. E ele depois disse assim, eu estava de olho fechado, a senhora colocou a mão assim no chakra frontal ou chakra coronário? A senhora fez transversal, longitudinal ou dispersivo? E começou... E a mulher disse assim, meu filho, o que é isso? Quer dizer, irradiava. Não precisava disso. Eu estou fazendo apologia a pessoa ficar ignorante? Não, não é isso. Mas é ter as prioridades. Saber equacionar as prioridades. Para a gente não ficar reproduzindo discursos fanáticos do passado. Aí a gente não vai ter preocupação com o centro, a gente não vai ter preocupação, né, com os nossos atendimentos, com as nossas necessidades. Eu vejo o espírita dizendo assim, não, eu não vou mais médico não, porque o mundo espiritual dá conta de mim. Não vá não. Não vá não, que o mundo espiritual vai dar conta de você desencarnado. Né? Certa vez eu vi uma pessoa gravemente deprimida, dizendo assim, mas na época de Jesus não tinha nada disso. Era só o evangelho. Eu dizia, mas na época de Jesus não tinha dentista também. Não vai no dentista não? Ora, que negócio é esse? Quer dizer, a gente vai negar o progresso? Vai negar o desenvolvimento humano? Não vai ter os cuidados, né? Então tem os cuidados que a gente tem que ter, a segurança, né? Não o pavor. E aí a gente entra às vezes em situações, por exemplo, esse caso, com quem eu estava conversando, acho que com você, Nalva, esse caso do centro espírita, né, que entraram assaltantes, que balearam uma pessoa, algumas pessoas, etc. Ora bem, são as experiências humanas. E eu vejo gente dizendo assim, é porque quebrou a proteção, e aí os assaltantes entraram. Ora bem, a gente não seja tão ingênuo assim. Né? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Na Casa do Caminho, a igreja cristã primitiva, entraram fariseus que pegaram João Evangelista pelos cabelos e arrastaram. Prenderam os apóstolos todos. E a gente está falando de Simão Pedro, de Tiago, de João Evangelista. Você vai achar que eles não eram assistidos? E que a igreja do Caminho estava com obsessores? Que, aliás, é outra coisa que a gente se excedeu em relação a essa coisa de obsessores, né? Tem um caso de Humberto de Campos, que os apóstolos, tratando com endemoniados, dizem assim, Senhor, como é que a gente vai lidar com tanto espírito imundo, né? Espírito endemoniado, como se falava, né? Na linguagem da época. Deve haver muitos espíritos do mal. E Jesus olha para Simão e diz assim, vamos atrair todos a nós. Se a gente falar isso para o espírito, Deus me livre, eu quero distância do obsessor. Vamos atrair todos a nós. Porque o obsessor são almas enfermas. E são os enfermos que necessitam de assistência. Então é mais ou menos isso. Vamos abrir aí para os comentários, dúvidas, considerações. Deixa eu só repetir a pergunta dela para todos ouvirem. Ela está falando o seguinte, o martírio do corpo, nós lemos que não ajuda necessariamente o progresso do espírito. Mas ela está dizendo se não é um masoquismo, uma espécie de automartírio moral. É mais ou menos isso que você quis perguntar? Do espírito, né? Aí, em alguns contextos, algumas pessoas bem intencionadas faziam isso, né? No sentido de se humilhar, que eram sinceras na sua fé, uma fé que estava na Idade Média, em determinados contextos, e aquilo, de alguma forma, era uma espécie de prece, porque era sincero, honesto para eles, no sentido de se vincular ao alto, de elevar o pensamento, porque acreditavam que aquilo estava fazendo com que eles se aproximassem a Deus, né? Há um grande orador espírita já desencarnado chamado Reinaldo Leite, muita gente não conheceu, mas era um orador fantástico, que ele falava o seguinte, que não é humilhação, é humildação. Ou seja, humildade na ação, né? E não humilhação no sentido de indignidade. Repetindo aquelas palavras, todo aquele que se humilha será elevado e todo aquele que se rebaixa será humilhado. Todo aquele que se eleva será humilhado, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? De que havia uma boa intenção, alguns religiosos fazendo isso, mas é claro que não é necessariamente se depreciando que a pessoa vai se melhorar. Porque há muita gente que se deprecia, mas na hora de tratar bem o próximo, de perdoar uma agressão, né? Como dizia Chico, né? Alguém chegou para ele e dizia assim, Chico, fulano de tal é tão humilde, mas é de humildade. Ele diz, meu filho, ele tem
Tanta humildade que ele tem orgulho de ser humilde. Quer dizer que tem isso também, né? Porque quando o Espírito fala mortificai o vosso espírito, humilhai o submetei, é o quê? É no seguinte sentido, de que se eu tenho muito orgulho, para eu domar esse orgulho, aquilo me dói. Se eu guardo muito ressentimento, para eu conseguir perdoar, aquilo me dói. É uma mortificação. Está mortificando o espírito. Né? Mas é um lado Por exemplo, alguém muito orgulhoso, quando é ofendido, se sente humilhado. Não porque ele foi humilhado, mas ele se sente humilhado porque se sente com o ego ferido. Então, esse humilhar o vosso espírito, mortificar o vosso espírito, não é no sentido de se depreciar. Porque isso não melhora ninguém. A pessoa se achar um nada, um lixo. Né? a autoestima vai lá para baixo. Não adianta nada. Então, é nesse sentido, mortificar o espírito no sentido de a superação das paixões é uma espécie de sofrimento. Não deixa de ver. Sofrimento no sentido de esforço, né? Que exige de nós um esforço. Eu acho que essa noção, né, de que a ideia de que a gente está evoluindo gradativamente é algo que a gente tem que conciliar no sentido de que alivia, né? Não deixa de ser também algo de humildade, né? Porque há uma certa presunção nossa também de achar que a gente vai dar um salto evolutivo e vai se tornar um espírito de escola. Óbvio que a colocação do Luiz não tem nada a ver com a acomodação, né? No sentido de que... Não, porque eu vejo também gente dizendo assim, não, eu deixo para a próxima encarnação isso. Né? E aí vai deixando tanta coisa para a próxima encarnação que eu não sei o que está fazendo agora aqui. Né? Então, é interessante. E a gente não sabe como é que vai reencarnar na próxima encarnação. Se reencarnar doente mental. Se reencarnar na Síria, que é uma beleza lá. Né? O povo sendo assassinado no meio da rua. A gente não sabe em que cultura, em que contexto, em que condição a gente voltará. Então não é essa apologia da acomodação, eu bem entendi, né, a colocação, mas também não é a ideia de achar, na presunção de que a gente vai solucionar tudo de uma hora para outra. Né? Até porque esses espíritos que se empenharam de tal forma e ainda assim não conseguiram a sublimação de uma hora para outra. Foram anos de dedicação. Né? Evolução espiritual tem a ver com essa insistência nos bons propósitos. Por isso que a gente... há inclusive uma história muito bonita, interessante de Terezinha de Lisieux. Disse que o seu confessor, com alguns problemas que ela passava, né, na igreja, né, e na experiência da penitência, da clausura, né, no início ainda da juventude dela, e aí o confessor disse assim para ela, mais ou menos assim, Terezinha, não se aflija muito não, isso daqui é que nem casamento. Só é difícil os primeiros 50 anos. Depois fica tudo tranquilo. Então só é difícil assim até as bodas de ouro. Depois fica mais tranquilo. O que quer dizer? Que tem a ver com essa insistência, com essa regularidade, com essa experiência, né, que vai criando... O mais difícil é a gente criar hábito. Evolução espiritual tem a ver com hábito. Porque incorpora aí, por definitivo, ao nosso patrimônio interior. E para a gente conseguir criar hábito... Não são ações isoladas. Por isso a convivência. Por isso é tão difícil a convivência. Por isso que é tão difícil. Porque a convivência é esse treinamento, essa fisioterapia, né? Esse exercício diário, né? De treino de perdão, treino de paciência, treino de tolerância, né? Exercício de controle da cólera, da agressividade. E a gente só consegue isso na convivência. Por isso que família é uma sacada do mundo espiritual superior. Para não dizer outra coisa. Porque família é um negócio interessante, né? Porque coloca para fora os nossos defeitos na convivência íntima. A gente se vê no espelho. Por isso a dificuldade, os desafios na convivência mais próxima, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Que a evolução passa por esse processo, né? Que não é feita de feitos assim cinematográficos. Mas esse dia a dia, esse feijão com arroz, né? Que vai fazendo com que a nossa mente se habitue a outro clima, né? Que tem a ver com relações próximas, né? Com treinamentos. Eu já me resignei, Luiz, que eu não vou conseguir ler tudo aquilo que eu gostaria de ler, né? Então, eu acho que é interessante a gente ler aquilo que é importante, porque outras coisas a gente vai ter que deixar para a próxima mesmo, ou para o mundo espiritual, que a leitura é uma leitura assim, mais, né, rápida, mais time-lapse, né?
Então, eu acho porque a gente não vai dar conta, a literatura mediúnica, espírita é vasta, fora também há tanta coisa interessante, mas eu acho que você pegou um livro que é formidável, né? Eu acho que as boas obras, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que Paulo Estevão, Emmanuel não trouxe uma biografia, ele diz isso no prefácio, porque já há biografias de Paulo, e ele fala isso no prefácio. O nosso propósito não é trazer biografia, que o mundo está cheio delas. Eu acho que Paulo Estevão é uma espécie de maquete, de recorte universal que todo espírito passa. Todo espírito passa por uma experiência ali semelhante àquela, né? O erro, a queda, a conversão e a ascensão. Né? Então, há elementos que Saulo e Paulo vivenciaram, que todos os espíritos passam e vão passar, né? Irão passar. Então, acho que é interessante isso, né? Pensar nisso.